Essa notícia aqui simplesmente explodiu no universo Star Wars, cara. Tá todo mundo falando sobre essa possível série que o Hayden Christensen acabou soltando no evento recentemente, que pode ser que aconteça, cara. Sim, a gente tá numa época que pode ser que role uma série do Anakin Skywalker oficial, cara. Não sei se o nome da série seria Anakin ou se o nome da série seria Darth Vader, mas enfim, cara. Saiu essa notícia aqui bombástica no Collider, que é um baita site de notícia aí da gringa. E, mano, tá todo mundo falando sobre isso daqui, que tá comentando realmente a chance que tem do Anakin ganhar essa série tão esperada, né? Essa série da Disney Plus aí, focada no Anakin Skywalker, talvez nas Guerras Clônicas, talvez ele como caindo pro lado sombrio, ele sendo o Darth Vader, enfim. No vídeo de hoje a gente vai ler essa notícia aqui e entender os detalhes aqui dessa notícia, o que pode acontecer daqui em diante com Star Wars, cara. E é claro que você tá convidadíssimo ou convidadíssima pra assistir comigo essa notícia aqui pra gente entender junto. Mas é claro que você também tá convidado ou convidada a se inscrever no canal, deixar o like, comentar aqui embaixo. Tudo isso que você faz me ajuda demais. Não esquece também que você pode me ajudar se tornando membro aqui do canal, tá bom? Esses pontinhos que você pode me dar também no hypar o vídeo também me ajuda demais o YouTube impulsionar esse vídeo para mais pessoas. Então, se você quiser hype o vídeo, se você quiser se tornar membro, que me ajuda muito, você tem acesso a emotes exclusivos, você tem acesso a vídeos exclusivos para membros, enfim, grupo exclusivo no WhatsApp, tudo isso nas suas mãos. Mas agora, sem mais delongas, bora para essa notícia bombástica aqui do nosso querido Anakin. Então bora entender aqui nessa matéria o que tá acontecendo aí nos bastidores de Star Wars, né, cara? O que realmente pode acontecer do Anakin, se ele realmente pode receber essa série, se ele não vai receber. Vamos entender aqui o que tá acontecendo com o Hayden Christensen falando sobre. 2 décadas após o fim de seu papel na franquia, né, 20 anos atrás, os fãs abraçaram Hayden como um membro da família Star Wars, cara. Realmente, a série da Ahsoka ajudou muito nisso, né? E houve inúmeras sugestões sobre como trazê-lo de volta a Star Wars, né? O próprio ator, o Hayden, percebeu e recentemente falou sobre o que poderia lhe interessar em um retorno ao papel de Anakin Skywalker. Desses, um filme focado em Darth Vader em seus primeiros anos parece ser o mais promissor. Seria incrível mesmo ver os primeiros dias de Anakin como Darth Vader, né? O que ele aprontou com Palpatine, né? Essas histórias são muito boas e a gente só tem relatos disso nos Legends de Star Wars, né? Inclusive o Christensen já tem experiência com o traje do Darth Vader, né? Já que ele usou o traje do Vader na série do Obi-Wan Kenobi, né? Que ele fica lá com metade da cara, né? Metade da máscara dele quebrada. Se a franquia está com dificuldades para correr riscos e insiste em reviver personagens mais antigos, então Darth Vader é provavelmente a opção mais óbvia de todas, né? Já que, pô, é o personagem que mais vendeu bonequinho da história de Star Wars, né, cara? Todo mundo aí, eu acho que você que tá assistindo esse vídeo deve ter em casa alguma coisa do Darth Vader, mano. Algum bonequinho, algum quadro, alguma coisa do Darth Vader você tem. O personagem é muito icônico, de fato. E tal ideia poderia ajudar a reunir uma base de fãs dividida se for executada novamente. Executada corretamente, no caso, né? Essa ideia, ela poderia unir os lados aí que estão fragilizados de Star Wars, né? E o Hayden Christensen finalmente foi acolhido pelos fãs depois, né, daquela, digamos assim, trágica, digamos assim. Não acho tão trágico não, mas depois daquela trilogia prequels muito criticada na época, né? Porque hoje em dia todo mundo valoriza muito, inclusive eu sempre valorizei, né? Porque eu sou dessa geração que eu comecei a assistir Star Wars lá com os meus 11, 12 anos. Então ali pra mim já era o máximo, eu assisti a Ameaça Fantasma, o Ataque dos Clones. E quando veio a Vingança do Sith, me apaixonei por Star Wars, não teve jeito. Mas muita gente naquela época não gostou do filme, né? Quando os filmes foram lançados ali em 2005 pra trás, então realmente foi bem polêmico e pouca gente gostou. Quando a trilogia prequel estreou há mais de 25 anos atrás, né, lá nos anos 2000, poucos filmes causaram tanta divisão e receberam tantas críticas. Algumas críticas sobre o roteiro e a direção eram inteiramente justificadas, mas os fãs levaram as coisas a extremos desnecessários. Exato, cara. Os atores sofreram muito hate naquela época, muito, intimidando os atores envolvidos por uma série de filmes que apresentavam falhas. Mas, com certeza, pessoal, não era culpa deles, era culpa do roteirista, né? Culpa do George Lucas também, que errou na história. Hayden Christensen, às vezes, teve dificuldade pra criar sua atuação, né? Mas mesmo os grandes atores tiveram pouco com que trabalhar usando as direções e os diálogos que receberam. Pô, naquela época a gente já tinha o Samuel Jackson envolvido. E o Samuel Jackson, que era o Mace Windu, ele já era o Samuel Jackson de Hollywood, sabe? O Samuel Jackson, sabe? Ele já era o brabo, né? Digamos assim. Então, pô, ele teve dificuldade. Até o ator do Khan também já era um ator top, ele era o ator do Drácula, pra vocês terem ideia. Até o próprio ator do Palpatine também. Então assim, realmente aquela trilogia
Ela deixou o pessoal bem cabreiro. Com o passar do tempo, o crescimento da geração inteiramente nova, com as prequels, os fãs começaram a reavaliar o Christensen e a sua atuação em cima disso tudo, né? O próprio ator havia se retirado em grande parte da vida pública, né? O que foi lamentável, pois ele nunca teve uma chance justa de interpretar o Anakin corretamente, né? É verdade, teve até um fato do Hayden Christensen ter se aposentado de atuação, tá? Temos essa notícia. O fato de Clone Wars ter dado uma dimensão nova ao personagem também ajudou muito com o tempo, e os fãs começaram a torcer para que ele pudesse retornar ao papel. Porque de fato o Hayden Christensen, ele inspirou aquele Anakin no Clone Wars, né? Aquela animação do Cartoon Network, né? De fato a Lucasfilm finalmente percebeu e Christensen retornou à franquia com a minissérie Obi-Wan Kenobi. Muito massa as cenas em que o Anakin reaparece junto ao Obi-Wan, né, cara? Muito legal aquilo tudo. De fato mesmo foi uma série mágica nesse sentido, por mais que tenha deixado a desejar em outros aspectos, né? E a primeira temporada de Ahsoka pra mim ele fica muito mais legal, cara. Quando ele aparece sendo um com a força, ele no mundo entre mundos aqui nessa cena, por exemplo, foi sensacional, cara. E ele tá bonitão, mano, tá gatão. O Hayden tá muito bem de saúde, assim, tá muito saudável, né? Dá pra fazer tranquilamente aí coisas com o Anakin ainda. Em ambas as propriedades, né, Kenobi e Ahsoka, o verdadeiro talento de Christensen como Anakin finalmente ficou claro. O próprio ator certamente aprecia a resposta do fandom, já que ele tem participado de muitas convenções ultimamente e recentemente deu algumas ideias sobre como seu personagem poderia retornar à franquia. Cara, de fato mesmo ia ser muito massa ele de volta, cara. Desse jeito, né? Tipo, de volta com uma série só dele. Cara, ia ser absurdo. Hayden Christensen tem algumas ideias para uma história de Anakin. Ele falou, tá? Nessa Fan Expo que teve lá em Boston, agora recentemente, o Christensen foi recentemente questionado sobre o que levaria a continuar a interpretar o Anakin de novo, né? Nas telas, né? Sua resposta foi encorajadora e bastante entusiasmada, abre aspas pra ele. Eu adoraria fazer mais Anakin da era Clone Wars também. Acho que há algumas histórias divertidas pra contar. E se isso significasse que eu poderia usar um sabre de luz com o Ivan, novamente seria incrível, fecha aspas. O que seria legal, na minha opinião, seria se eles tivessem uma série contando tudo o que acontece ali no arco de Mortis, cara. Ia ser muito legal ali contando o fato do filho, as questões das visões dele, do que viria a acontecer no futuro, né, da vida dele. Ia ser sensacional. E muito também da Ahsoka nisso tudo, né, que a gente já tem a atriz Rosário Dawson que tá deitando aí na série. Claro, talvez seja um pouco tarde pra isso, já que as Guerras dos Clones não deixou muito a ser explorado, né? Já foi todas as arestas fechadas. Felizmente o Christensen tinha outra sugestão que certamente chamaria atenção. Vamos lá, abre aspas de novo. O Hayden Christensen falando: eu adoraria fazer mais coisas na linha do tempo de Vader. Acho que ainda há coisas boas e substanciais pra explorar. Se os poderosos decidirem que um spin-off de Vader é algo que querem ver, eu estaria lá num piscar de olhos, 100%. É claro, né, mano? Ia pingar um cara, um absurdo na conta. Eu adoraria. Seria incrível continuar explorando esse personagem em ambas as eras. Tudo isso seria muito divertido pra mim, fecha aspas. Mano, o Hayden Christensen não é bobo nem nada, né, cara? Hoje em dia a galera abraçou mais as prequels, e ele como Darth Vader, como Anakin, faz mais sentido, né, de fato. Ia dar uma renda, cara, ia dar uma grana absurda, mano. Essa não seria a primeira vez que o ator interpretaria Anakin durante a era de Darth Vader, já que ele fez ele um pouquinho lá na Vingança do Sith e permaneceu por trás da máscara na série do Kenobi. Mas recentemente com James Earl Jones fornecendo a voz icônica, né, na série do Kenobi também. Ele ajudou o Anakin na voz, né. No entanto, nunca tivemos uma história verdadeiramente focada no próprio Darth Vader no auge. Então como ela seria exatamente? Bom, cara, eu não preciso nem falar, né, cara? Eu ia gostar muito que a gente tivesse algumas coisas da história de Star Wars contadas, principalmente nos primeiros dias de Vader. Ia ser legal. À primeira vista, pode se perguntar por que Star Wars precisa de um novo spin-off de Darth Vader. Afinal, a franquia já depende demais da nostalgia por personagens anteriores. Exato, tá que nem a Marvel, né? Depende muito do passado. E Vader seria talvez o exemplo mais óbvio de todos. No entanto, tudo que vimos de Star Wars nos últimos anos indica que eles pretendem permanecer no mesmo período, né? Eles não... Aqui quer dizer a matéria que eles não querem avançar a história, né? E de fato eles não querem mesmo. A Disney não planeja em colocar a história lá na frente, né? Eles querem utilizar bastante ainda dessa era, né? Certamente não é uma situação ideal. Mas se eles vão fazer isso mesmo, precisa ser feito da maneira certa, né? Em um momento em que a série está em baixa, trazer de volta seu personagem mais icônico é algo que a grande maioria dos fãs deveria conseguir embarcar de fato, cara. Nossa, ia ser sério mesmo, cara, ia ser sensacional. Da perspectiva dos personagens, também há muito a explorar. Concentrar nos primeiros anos de Vader e sua carreira seria uma ótima maneira de mostrar sua evolução para o matador de Jedi. Essa matéria aqui, mano, tá direto ao ponto.
e uma verdadeira força da natureza, algo que apenas os romances e os quadrinhos conseguiram retratar bem de Vader, né? Filmes como Rogue One também utilizaram técnicas modernas de filmagem em câmera, indisponíveis na trilogia original, para envolver Vader em uma atmosfera ainda mais horripilante quando visto do outro lado, com a famosa cena do corredor merecendo atenção especial. Cara, aquela cena final de Rogue One foi insana, tá? Ele ali com o sabre de luz aparecendo, arrebentando geral, foi incrível. De qualquer forma, tal ideia deve ser intrigante até mesmo para os fãs mais céticos de Star Wars, e se pudesse ser transformado em uma boa história, isso por si só já pode valer a pena ser explorada, cara. De fato, mano, nossa, mano, eu tenho olhos muito bons pra isso daqui, tá? Pra mim, o Hayden Christensen tá numa idade boa, ele tá saudável, ele tá animado. Eu nunca vi o Hayden tão hypado com Star Wars assim, né? Já que no passado ele foi muito criticado, infelizmente. Mas, cara, o Hayden, ele tá voando, mano. Eu acho que o Hayden, ele tem tudo, com certeza pra, mano, pra voar agora em Star Wars, sabe? Ele tá numa idade boa, ele tem um personagem incrível nas mãos, sabe? Como o Anakin, ele tá muito bem, cara. Sinceramente mesmo, eu vejo com muito bons olhos, assim, o Hayden Christensen como Anakin, sabe? Eu acho que daqui em diante a gente poderia ter muito mais coisa dele sem que o pessoal achasse ruim, porque agora a gente tem boas pessoas no comando, tipo o Dave Filoni, agora mais controlando mais, né? Enfim, ia ser legal também se a gente tivesse algum dedo do George Lucas, né? Também seria interessante isso. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então tá aí, a chance do Hayden voltar como Anakin é agora. Comenta aqui embaixo a tua opinião, o que você acha disso tudo? Qual o futuro de Anakin Skywalker? Comenta aqui embaixo qual o futuro de Darth Vader. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like também que me ajuda muito, tá? Comenta a tua opinião vale muito. E espero vocês num próximo vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!